Você sabia que toda grávida vai desenvolver a famosa diástase e que é preciso recuperar o corpo e a diástase no pós-parto? Sabia também que não são só as grávidas que têm diástase, outras mulheres que nem foram mães, inclusive em homens, podem ter. Eu sou Jaqueline Ribeiro, fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher e ortopedia e quero te ajudar a melhorar o seu corpo. Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender como lidar com o seu corpo e a diástase no pós-parto. E terá uma super dica no final para te ajudar. Aproveita, curte esse vídeo, se inscreva no meu canal e compartilha com outras mulheres. Toda mulher passa por várias transformações fisiológicas no decorrer da sua vida. Dentre as diversas transformações, as maiores que acontecem são durante a gravidez e no período após o parto, no puerpério, ou seja, no pós-parto imediato. E nós fisioterapeutas, nós atuamos com vários recursos, utilizamos vários recursos na obstetrícia que proporcionam uma maior segurança e um maior conforto para as grávidas e para mulheres que já são mães. Exploramos os nossos conhecimentos dentro da fisioterapia para trazer para as grávidas e para essas mulheres no pós-parto maior funcionalidade, uma gravidez tranquila, uma recuperação melhor e uma saúde física legal. E um dos nossos focos principais dentro do nosso trabalho está no acompanhamento e no tratamento da diástase dos músculos reto-abdominais. Nós visamos analisar e compreender as funções físicas e fisiológicas que ocorrem nessas duas fases da vida da mulher. O nosso trabalho é feito com exercícios específicos que a gente segue no puerpério e durante a gestação, trazendo inúmeros benefícios para os sistemas do organismo e em particular para a musculatura abdominal. A diástase dos músculos reto-abdominais tem sido muito falada nos últimos tempos e, embora pouco estudada, constitui uma condição extremamente complexa e muito abrangente e merece sim uma atenção especial por parte de todos os profissionais da área de saúde que acompanham grávidas e que acompanham puérperas, principalmente por nós fisioterapeutas. Mas aí você vai me perguntar, mas Jaque, afinal de contas, o que é diástase abdominal? Então, a diástase abdominal é a separação entre os feixes do músculo reto abdominal, do esquerdo e do direito. Ele geralmente sai do centro do normal e pode ter diástase patológica e a diástase normal que acontece. Hoje não existe um consenso na literatura sobre o que seria realmente fora da normalidade, mas geralmente diz que é em torno de 3 centímetros de abertura, acima disso. Mas aí, falando de abdômen como um todo, a gente precisa saber que a gente tem 4 músculos abdominais que estão dispostos em camadas no nosso abdômen e que recebem nomes de acordo com a posição das suas fibras musculares, do mais interno para o mais externo. Eles fazem a contenção da nossa parede abdominal. São eles, do mais profundo para o mais externo, o transverso do abdômen, o oblíquo interno, o oblíquo externo e o famoso reto abdominal, tão falado na diástase. O reto abdominal não é um músculo contínuo, ele se separa, ele possui um feixe de cada lado no abdômen, tem inserções que são percebidas em abdômenes geralmente definidos e malhados, e a gente consegue ver eles lateralmente, eles ficam um do lado do outro. É importante saber que junto desses músculos existem outras estruturas que os recobrem, que são as fáscias. Elas são uma rede que auxilia toda a função que esses músculos exercem. Dão suporte aos órgãos internos, fazem transmissão de força entre as partes do corpo, atuam na funcionalidade da micção urinária, da evacuação e são importantes também no parto, na postura corporal, ou seja,
Todo o sistema do corpo tem um sistema de faces interligado. Para que o abdômen tenha funcionalidade, essa separação que acontece no músculo do reto abdominal de cada lado é necessária para trazer função. Isso é normal. Nosso corpo ele é muito perfeito. Essa separação anatômica que acontece no nosso abdômen, ela não ocorre ao acaso. Já pensou se fosse estático, se fosse duro, se fosse tudo junto? Não adaptaria mudanças do movimento para variações de pressão, por exemplo, que ocorrem em diversas situações da nossa vida. Seja quando a gente faz uma força, ou seja quando a gente respira, ou quando a gente engravida, que vai distender esse abdômen. O que precisamos é nos atentar quanto aos músculos do reto abdominal quando eles fazem esse afastamento excessivo. E aí a fáscia perde a sua tensão, perde a sua capacidade de gerar torque. Ou seja, gera uma diástase patológica. Mas Jaque, como eu vou saber se eu tenho diástase? Você pode me perguntar. Não é difícil avaliar a diástase. Você pode identificá-la com seus próprios dedos. Você pode deitar de barriga para cima, simular um abdominal e palpar toda a linha alba, essa linha aqui, ó, essa linha do abdômen acima do umbigo e abaixo, verificando a profundidade e a distância entre os dedos. Mas fique ligada, a avaliação da diástase, ela é simples, mas ela pode também ser um pouco mais complexa. É importante saber não só quantos centímetros de dedo há de separação, saber também a profundidade e identificar como o sistema do corpo está funcionando. Ele tem perda de estabilidade? Como que está esse sistema de fáscia? Como que o abdômen está trabalhando durante as atividades do dia a dia? Ele é um abdômen competente ou ele não tem uma competência funcional? Tem alteração relacionada ao sistema urinário e intestinal? Essa avaliação funcional, ela precisa ser realizada com um fisioterapeuta, essa avaliação mais detalhada com um especialista na área. Mas Jaque, e se eu identificar que eu tenho diástase na musculatura do reto abdominal? O que eu devo fazer? Então, com a progressão da gravidez ou com a distensão do abdômen, os músculos abdominais vão sendo distendidos e se afastam da linha média, gerando uma separação dessas faces, uma separação dessa musculatura. E pode sim gerar uma diástase patológica. Essa condição ela é comum na grávida, que é a diástase normal, e permanece no pós-parto. Só que a funcionalidade ela pode ou não estar prejudicada com esse afastamento. Geralmente está quando é excessivo. O músculo abdominal, quando ele perde a sua capacidade de gerar força, de gerar tensão, pode trazer dor na coluna, pode trazer uma estética desagradável no pós-parto, um abdômen proeminente, distendido. E a consulta fisioterapêutica específica e os exames clínicos feitos por nós fisioterapeutas nos permite fazer prescrições de exercícios de maneira adequada, tanto na gravidez quanto no pós-parto. Esses exercícios são fundamentais para a melhora da função abdominal e para a condução do problema da diástase patológica. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já deve ter ouvido falar em uso da cinta abdominal, de uma cinta para fechar a diástase no pós-parto, certo? Você sabia que a gente tem uma cinta natural no nosso corpo? Nosso abdômen é formado pelos 4 músculos que eu citei no início do vídeo. O mais interno deles, o transverso do abdômen, ele assemelha a uma cinta. Ele dá suporte para as nossas vísceras e para o nosso abdômen. O que é desafiador é a gente conseguir fazer a ativação dele nesse período da gestação e no pós-parto. Não é muito fácil. Ele tende a ficar mais distendido e mais fraco nessas fases. Por isso, no período da gravidez e do pós-parto, é muito importante que você busque um fisioterapeuta especializado para te orientar, para te prescrever os exercícios mais indicados para a contenção desse abdômen, para a reabilitação dessa musculatura e para que você tenha funcionalidade.
Além do mais, o nosso assoalho pélvico sofre uma sobrecarga quando realizamos exercícios abdominais não feitos de maneira adequada ou de maneira inapropriada, ou mesmo fora do momento correto, no caso do pós-parto. Eu sei que é desafiador a gente aderir uma rotina de exercício no pós-parto, mas pode acreditar, vale a pena pela sua saúde física, pela sua saúde mental e pela sua autoestima. Mas aí você pode me fazer mais uma pergunta. É possível tratar diástase somente com exercícios, Jaque? Eu vou te falar, sim, é. Não são todas as condições que a gente consegue, mas na maioria das vezes sim. Mas Jaque, e se eu não fizer uma reabilitação do meu abdômen no pós-parto? Eu posso ter diástase patológica? Eu posso não reverter o quadro? Eu tenho que ser muito sincera. Pode sim, você pode permanecer com a diástase e ter uma diástase patológica, além de te trazer outros problemas. Sempre que houver aumento da pressão intraabdominal interna no seu abdômen, a pressão ela for além do que o abdômen consegue suportar, a separação dos feixes do músculo reto abdominal pode voltar a acontecer e nem fechar. Se você tem diástase, pode permanecer com ela. E existem alguns fatores que favorecem o retorno da diástase ou não o fechamento dela, como o aumento da pressão intraabdominal. Eu vou te citar alguns: constipação intestinal, o ganho de peso excessivo, atividade física de alto impacto como crossfit, falta de exercício físico direcionado, realização de exercícios de forma incorreta, outras gestações, carregar peso excessivo e tosse persistente ou crônica. Por isso que a orientação de um profissional especializado é primordial no acompanhamento e tratamento da diástase, principalmente na gravidez. Mas tem como eu prevenir, já que a diástase? Então, na literatura, ainda nós não temos muitas respostas consistentes sobre a prevenção da diástase, patológica no caso. Mas se a gente pensar, se o que favorece a diástase patológica é a sobrecarga acima do que o abdômen comporta, a gente pode preparar o corpo para equilibrar essas pressões internas. E de que forma a gente pode fazer isso? Melhorando a coordenação e a sinergia entre os músculos internos, intervindo e tratando condições que vão causar o aumento da pressão abdominal, como os padrões respiratórios. Preciso acrescentar um ponto importante aqui sobre a diástase. Você sabia ainda que existe uma correlação grande com a obesidade e a diástase? Todos os fatores que causam aumento da pressão interna acima do que o abdômen suporta favorece a diástase. E o sobrepeso e a obesidade podem ser um deles. Principalmente naqueles casos em que a diástase acontece naqueles abdômenes protrusos, abaulados, que parecem um abdômen de grávida, mesmo não sendo. Mas também é possível e muito comum encontrarmos mulheres magras com tórax estreito com diástase. Você sabe por quê? Pense num abdômen que precisa de expandir, de distender para conseguir ceder às adaptações desse aumento de pressão interna da região. Sabe aqueles abdômen com a musculatura muito rígida, com um tônus muito aumentado? Eles tendem a ter menos flexibilidade e não distendem facilmente. Isso vale para aquelas pessoas saradas. Se a musculatura não consegue ceder num aumento de pressão, as chances de ter uma lesão tecidual, principalmente no tecido conjuntivo e na fáscia, são grandes. Aquele tórax estreito, aquela famosa cinturinha de pilão, frequentemente está associado ao encurtamento dos músculos abdominais e uma menor flexibilidade desse tecido. Então eu posso te dizer que prevenir a diástase é necessário trabalhar a mobilidade, a flexibilidade dos tecidos e diminuir todos os fatores que causam o aumento excessivo da pressão abdominal. Então é possível. A diástase abdominal pode trazer repercussões grandes para o corpo e por isso a gente precisa estar atenta, você precisa estar atenta.
Dentre dessas repercussões mais comuns da presença da diástase abdominal para o corpo, eu posso citar as dores musculoesqueléticas, as hérnias abdominais, alterações posturais, limitação em fazer algum exercício físico, incontinência urinária, piora da constipação intestinal, grandes desconfortos estéticos, problemas de autoestima, problemas emocionais. Então, das pacientes que geralmente me procuram, eu noto a autoestima muito abalada e elas começam a evitar, por exemplo, alguns convívios sociais, frequentar clubes, piscinas, usar biquínis na praia, optam só pelos maiôs, evitam relações sexuais em ambientes claros, não usam qualquer tipo de roupa, dentre outras queixas. E aí existe uma controvérsia em relação à associação entre a diástase e as disfunções dos músculos do assoalho pélvico, como a incontinência urinária ou alguns prolapsos, tipo a famosa bexiga caída. É que acontece a perda da sustentação adequada desses órgãos, pode ser da bexiga ou do intestino, mas ainda é controverso. O importante é a gente frisar que investigar como o assoalho pélvico está funcionando é primordial, já que o abdômen e ele são sinérgicos, ou seja, eles trabalham juntos. Veja isso. Esse é o músculo do assoalho pélvico, esse é o abdômen. Eles estão em conexão. Então, mesmo a literatura não trazendo, a gente identifica uma correlação entre eles. E essas consequências podem existir quando não há também diástase patológica. Geralmente, o abdômen fraco, trabalhando sem sinergia, sem harmonia com o assoalho pélvico, ele pode sim trazer algumas disfunções. Na prática, eu percebo com frequência essas questões no caso de incontinência urinária. Por isso, eu acredito sim que existe uma correlação da diástase e da incompetência abdominal associada às disfunções pélvicas. Desta forma, a reabilitação do abdômen no pós-parto e o acompanhamento na gestação precisa de uma visão mais ampla do corpo, precisa ter um olhar que não deve ser somente para o abdômen em si, ou a diminuição só da diástase, mas para o todo. Algumas das queixas frequentes das mulheres aqui no consultório sobre a diástase geralmente vêm da seguinte forma: eu quero tratar minha diástase porque meu abdômen ainda não voltou ao normal, eu sinto que a minha barriga ainda está estufada, ou eu preciso tratar da minha diástase porque meu abdômen não voltou ao que ele era. Mas o ideal, será que o abdômen, será mesmo? O ideal é a gente pensar assim, será mesmo que esse abdômen ele tem diástase ou ele não tem função? Talvez ele nem tenha diástase, talvez ele não tenha função. E dentre várias as possibilidades de gerar uma insatisfação em relação à estética abdominal que incomoda essas mulheres, vem outras coisas como a hipotonia desses músculos abdominais, a fraqueza do abdômen em si, às vezes um excesso de gordura na região do abdômen, ou uma má postura, ou uma flacidez e um excesso de pele, ou uma distensão abdominal funcional mesmo relacionada ao intestino. Além dessas causas, podem estar associadas entre elas, e talvez nem sempre ser diástase, esse todo. E aí é importante a gente conhecer cada pessoa de maneira específica, cada paciente, cada estrutura, para melhor conduta e prescrição clínica dos exercícios que vão ser trabalhados. Muitas vezes, após o parto, a mulher nem se dá conta que o corpo sofreu tantas alterações e que precisa se recuperar, não só da diástase. E a recuperação nem sempre é rápida, principalmente da diástase. O melhor é ter realmente um fisioterapeuta para te ajudar. Agora eu quero deixar uma dica para você, para que pelo menos você identifique se você tem diástase. Você pode fazer sentada na frente do espelho ou você pode deitar para que você identifique essa região. Você pode perceber o seu abdômen se ele tem tônus e contração muscular. Você vai tentar levar o seu umbigo para as costas enquanto você solta o ar. Aí você prende o abdômen como se você fosse fechar um zíper de uma calça apertada sem prender a respiração.
Isso pode dizer se você consegue tonificar, se você consegue ativar o seu abdômen como um todo. Agora me fala aqui, se você achou as informações que eu trouxe para você úteis, aproveite para compartilhar com outras mulheres, se inscreve aqui no meu canal e curte o meu vídeo. Qualquer dúvida que você tiver relacionada a esse tema, pode escrever aqui para mim que eu vou ter um imenso prazer em te ajudar. Além do mais, eu vou te convidar para me seguir nas minhas redes sociais, Jaque Ribeiro Oficial. Aguardo você e até o próximo vídeo.